Olá, gente. Eu sou o Cleiton, gerente comercial da Europa Mundo no Brasil, e o objetivo desse bate-papo é a gente poder qualificá-los e explicá-los como os nossos produtos podem ajudar a você e o teu passageiro em destino. Vamos falar um pouquinho dos diferenciais e um pouquinho dos produtos da Europa Mundo que nós trazemos para vocês. Tá? Primeiramente, eu queria falar que a Europa Mundo é uma empresa especialista em transporte de passageiros em circuitos regulares, o que vem a ser o circuito regular. O circuito que está publicado no nosso caderno, tá? Mas nós atendemos também, sob demanda, grupos customizados. Se você tem um grupo, se você trabalha com grupo, traga para nós, fale com a sua operadora, fale com a equipe da Trend e a gente pode fazer essa cotação e podemos mandar as condições para vocês, tá? Não ficamos presos somente aos produtos que estão disponíveis nos nossos cadernos. Temos condição específica para grupo, sobre demanda, independentemente de ser regular, independentemente de ser privativo esse grupo. Cote também, peça sua reserva em grupo, porque nós temos desconto, nós temos condições de gratuidade e vale a pena você ter essa informação antes de realizar o seu orçamento, antes de realizar a sua venda. Falando um pouquinho de Europa Mundo, quem é a Europa Mundo? A Europa Mundo hoje é a maior operadora de circuito em toda a América Latina. Nós temos em Madrid, o nosso escritório central, mais de 180 funcionários operando diretamente, 250 guias que trabalharam conosco também. Operamos em vários destinos, o caderno da temporada 2018-2019 vem com mais de 1.500 viagens, temos a operação em 73 países, tá? Aumentando muito a abrangência. A gente costuma brincar que a Europa Mundo está mudando de nome, Europa e Mundo, né? Mais de 20 anos de mercado, começamos com a Europa, estamos bem consolidados na parte da América, estamos agora desenvolvendo muita parte de destinos exóticos, Ásia, África, Oceania, um produto e um caderno completo para vocês. Um único conceito, ser fácil e simples de vender. Qual que é a diferença? Qual é a facilidade? 2 produtos que você vende para o teu passageiro, basicamente a parte terrestre e a parte do aéreo. Nós cuidamos de toda a operativa. Você vai ter galeria de fotos, você vai ter galeria de vídeos, conteúdo do destino, toda a programação no site que vai servir de suporte para vocês também, tá? Onde nós atuamos com circuitos próprios da Europa Mundo, isso também é um grande diferencial. Nós praticamente não temos circuitos com terceiro, então toda a parte de Europa é operada por nós, Estados Unidos, Canadá, México, entramos com operação também na Guatemala, em Belize, Costa Rica, Japão, Coreia do Sul e agora também com operação própria na China. Cidades que nenhum operador faz, cidades que não faziam parte de rotas programadas, e a gente consegue ofertar para o passageiro destinos desconhecidos no turismo realmente, trazendo uma surpresa muito interessante. Operamos também a parte de Oriente Médio, Ásia, África e Austrália, alguns desses destinos com alguns operadores parceiros, mas sempre com o mesmo conceito de Europa Mundo, ok? Nós temos um produto também, como a Europa Mundo começou basicamente no mercado latino-americano, há 2 anos começamos a comercializar na Ásia também e entramos com um produto e um portfólio diferente que você vai encontrar no nosso site, que são tours falados em inglês. Então, além dos tours operados em espanhol, temos aí uma série no nosso caderno que é falando em português e temos essa opção para o seu cliente também, que são tours operados em inglês. A Europa Mundo, no ano de 2017, transportou quase 150 mil passageiros, tá? Isso nos dá a condição de uma boa hotelaria, de uma boa hospedagem, de uma boa negociação, de um bom valor comercial, tá? E você pode comparar os roteiros, comparar o custo-benefício, garantimos o melhor custo-benefício para você e para o seu cliente. Falando um pouquinho de diferenciais da Europa Mundo, gente, citei aqui rapidamente, mas o nosso caderno, se nós olharmos na parte de trás, nós temos o índice do caderno da Europa Mundo, né? Esse índice está todo separadinho por cor, o caderno é todo separadinho por cores também e vai estar catalogado aí Península Ibérica, série Mediterrânea, série Nórdica, circuito de mais de 15 dias, circuitos pela América, facilita a localização. Se eu tenho um cliente que quer ir, por exemplo, para Portugal e Espanha, já vamos para a parte de península, não tem necessidade de ficar perdendo tempo, folheando todo o caderno. A gente consegue ir de forma pontual e de forma assertiva, tá? Um diferencial grande nosso no mercado brasileiro, as primeiras páginas estão em verde e amarelo.
Verde e amarelo, o que significa? Que essa operação vai ser feita em português. Português, guia bilíngue, ele vai falar tanto espanhol quanto o português, tá? E essa viagem nada mais é do que uma viagem que já está catalogada em outras partes do caderno. O diferencial é que ela está especificamente com essas datas garantidas em português. Cleiton, quero uma data nova, como é que eu faço? Essa data que está no garantido em português não serve para o meu passageiro. Essa mesma viagem vai estar em outra parte do nosso caderno, com outras datas disponíveis, só que ao invés de eu garantir o guia bilíngue, aí o guia vai fazer a operação em espanhol, ok? Vamos falar um pouquinho, gente, de outro diferencial extremamente importante, que são os ônibus, né? Muitas vezes o passageiro está acostumado no mercado brasileiro com os ônibus do Brasil. E às vezes uns têm um ponto de vista pensando que esses ônibus são mais confortáveis, outros menos. Quando ele sai para fora, quando ele vai para a Europa, quando ele vai para os Estados Unidos, o que ele espera? Um produto melhor do que o produto brasileiro. O que eu queria destacar? Se a gente fala em mercado, se a gente fala entre os ônibus, entre padrão de ônibus, os ônibus do Brasil estão entre as frotas mais confortáveis do mundo, a nível de ônibus de turismo, tá? Na Europa, nós temos ônibus com padrão menor, inferior às metragens que a gente encontra no Brasil. Um ônibus semileito, por exemplo, aqui no Brasil tem 15 metros de comprimento com 48 lugares. Na Europa, vai ser encontrado ônibus com 12, 13 metros de comprimento e 65 lugares. Isso são os ônibus padrão europeu. A Europa Mundo tem um diferencial, nós temos ônibus com medida especial, não segue os padrões de ônibus europeu. 110 veículos próprios, em vez de 13 metros de comprimento, 15 metros de comprimento, ao invés de 65 lugares, 55 lugares. Todos os ônibus panorâmicos, que conseguem dar conforto ao passageiro, conseguem garantir o maior espaço entre assentos, as poltronas que mais reclinam do mercado, ônibus equipados com TV, ônibus equipados com DVD, com tomada de energia elétrica, refrigerador a bordo e até mesmo todo um sistema de Wi-Fi. Tá? É importante a gente destacar isso para vocês. Outra coisa importante destacar, na nossa ferramenta, no nosso site, vocês podem fazer orçamentos. Um diferencial bem bacana que a Europa Mundo não efetua a venda direta, tá? Só vendemos através de você, agente de viagem. Então, para que você se sinta bem e possa utilizar bem a nossa ferramenta, utilize o site. O meu preço do site é igualzinho o preço que está publicado no caderno, tá? A dica que eu dou para vocês é que no momento do orçamento, insira a idade correta já do passageiro. Nós temos descontos para menores de 15 anos, isso já é refletido no orçamento ao colocar a data de nascimento, tá? Temos desconto para apartamento triplo, tenho condição especial para grupo, tenho desconto de passageiro clube, que é o nosso passageiro repetidor, tá? Passageiro maior de 65 anos, passageiro em lua de mel. E temos uma outra modalidade, que é a modalidade de apartamento compartilhado. Para quem que serve esse apartamento compartilhado? Para aquele passageiro que está viajando sozinho, para aquele passageiro que vai economizar nessa viagem. Um single geralmente custa 60% a mais do que o preço de um apartamento duplo. Na modalidade compartilhada ele vai pagar exatamente o valor de um duplo, mais um suplemento de 37 euros. E nesse caso a Europa Mundo se responsabiliza em acomodar esse passageiro com outro passageiro que tenha comprado compartilhado também. Tá? O legal disso é que o risco operacional é 100% da Europa Mundo. Se o nosso passageiro, se eu não tiver um passageiro para acomodar com ele, ele fica sozinho no single e não paga nenhum adicional por isso, ok? Sempre vou garantir a acomodação de passageiros do mesmo sexo. Bom, o outro diferencial nosso é a flexibilidade, né? Então nós temos as ferramentas que são as ferramentas rotativa, setor e parada. Nós vamos encontrar essas ferramentas no topo do caderno, logo acima da tabela de preço. E o bacana é que o mercado está cada vez mais exigente. O mercado está acostumado em circuito, o passageiro a comprar circuito, com uma operação engessada, com data para começar, com data para terminar. Hoje o passageiro ele quer flexibilidade. Essa ferramenta somente a Europa Mundo tem, né? Então, detalhando um pouquinho para vocês cada uma dessas ferramentas. A primeira ferramenta que nós temos é a ferramenta rotativa, tá? Rotativo, um círculo, tem um ponto de início e o mesmo ponto de finalização.
Se eu traduzisse em roteiro, vamos supor que eu tenho um roteiro que começa em Madrid, faça Madrid, Roma, Roma, Paris, Paris, Madrid. Iniciou e terminou em Madrid. Só que a grande questão do rotativo é que quando o meu ônibus finaliza essa primeira excursão em Madrid, no dia seguinte eu já tenho outro ônibus começando novamente. A operação ela acaba sendo constante durante todo o ano. E a flexibilidade dessa ferramenta é que o passageiro pode começar em qualquer cidade do roteiro. Se ele está, por exemplo, a trabalho em Paris, ele não tem necessidade de ir a Madrid começar seu roteiro. Começa em Paris, faz um Paris-Madrid, chega em Madrid e troca de ônibus, inicia o percurso, faz Madrid-Roma e um Roma-Paris. Então a flexibilidade de iniciar onde ele quiser. A segunda ferramenta que nós temos, ferramenta de setor. Nessa parte onde indico sim aqui, lembra uma fração. Então toda vez que eu tenho essa ferramenta de setor, significa que o passageiro não precisa comprar o roteiro completo. Se ele quiser comprar um pedaço, 2 dias, 3 dias, 5 dias, o dia que ele quiser, no início, no meio, o que melhor lhe convier, a gente consegue atendê-lo comprando somente uma fração do roteiro. Tá? A outra ferramenta, parada sim, vai funcionar mais ou menos como se fosse um stop de aéreo, né? O passageiro chega nessa cidade, fica um tempo na cidade para aproveitar mais, para visitar um familiar e depois de 3, 4 dias, dependendo da frequência do circuito, ele retoma a operação e pode dar continuidade no roteiro que havia sido contratado, aproveitando um pouquinho até daquela cidade que ele precisa ficar mais ou que ele queira ficar mais. Tá? Tudo isso tem disponibilidade 100% online. Os nossos roteiros estão integrados com o site do Europa Mundo que você pode consultar e ter a disponibilidade em tempo real. No momento que você fecha a sua venda, o seu voucher já está disponível. Você já consegue ter acesso em tempo real e de forma imediata. Tá? Recomendo a vocês utilizarem o site da Europa Mundo, www.europamundo.com. Um site que nós não vendemos, site para ajudar vocês em venda. Tá? Ali você vai encontrar filtros, você vai encontrar um multibuscador, você vai encontrar uma forma de pesquisa rápida. Facilmente você localiza o seu roteiro. Ao localizar o seu roteiro, você vai conseguir ter galeria, você vai ter galeria de fotos, você vai ter galeria de vídeos, você vai ter o suplemento de refeição, que já é o menu, já é o cardápio, o itinerário com informações adicionais, com horários e inclusive vai poder fazer o orçamento. Tá? Ao fazer o orçamento, nós vamos ver que isso é muito fácil, muito simples, muito intuitivo. Se eu clico em orçamento, o sistema vai me pedir primeiro data de saída, seleciona a data que eu tenho uma disponibilidade. Na sequência, tipo de acomodação, defino o tipo de acomodação, coloco a idade para que se aplique o desconto correto. Depois ele me pergunta, você quer catálogo flexível? Se eu quiser o roteiro completo da forma que está no sistema, nós vamos colocar como catálogo. Se eu quiser modificar, começar em outra cidade, comprar um trecho, flexível, definindo os parâmetros, cidade de origem, cidade de finalização, se eu quero uma parada ou não. Tá? E no final nós vamos pedir para adicionar as noites extras de princípio e de final, transfer de chegada e de saída, calculando o preço, nós já temos o preço pronto. Em 1 minuto, menos de 1 minuto, a gente consegue ter o orçamento pronto e disponível em nossas mãos. Finalizei a minha venda, gente. Nós temos uma ferramenta para te auxiliar e é uma ferramenta destinada ao passageiro. Quantas vezes a gente não vende e depois que eu tenho o circuito fica aquela dúvida, né? Qual é o hotel do meu passageiro? Quando esse hotel vai ser confirmado? E a gente fica buscando a informação. Eu tenho tudo isso centralizado numa ferramenta que é atualizada online, que é atualizada em tempo real, tá? Que é a ferramenta Minha Viagem. Ao acessar o site www.europamundo.com, eu tenho o link Minha Viagem. Entro com o localizador, entro com um dos sobrenomes dos passageiros da reserva e ele vai abrir a tela do Minha Viagem, onde lá eu tenho os dados do passageiro, nome, sobrenome, tenho acesso ao voucher aqui já também, tá? Galeria de fotos, galeria de vídeos, tenho descrição do itinerário, tenho a lista de hotel previsto, a lista de hotel confirmado, tenho ali as refeições, as excursões opcionais com os valores, esses valores já que vão ser contratados como preço final. E o passageiro tem 2 opções de compra, ou ele compra no meu site por intermédio de cartão de crédito, ou ele compra isso pagando diretamente em dinheiro para o guia em destino. Tá? Vamos lembrar de utilizar essa ferramenta, uma ferramenta de bastante valor agregado ao passageiro e vai ajudar vocês muito no dia a dia, ok?
Bom, isso é um pouquinho das novidades que a gente traz. Se vocês tiverem mais curiosidade, procurem a equipe da Trend Operadora e podemos agendar também um treinamento, podemos passar um pouco mais de conteúdo a vocês. Obrigado a todos.